O que está acontecendo? Olá, nós estamos participando hoje do ciclo de estudos de jornalismo audiovisual. Recebemos aqui o doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG, José Tarcísio da Silva Oliveira Filho. Muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui. Bom, você pesquisa telejornalismo local e o principal ponto do seu trabalho na atualidade é em relação à proximidade, né? Como que se estabelece isso no telejornalismo local, principalmente na hora do almoço, que muitas pessoas estão assistindo. E você comentou também a respeito da ligação com o veículo rádio. E da questão da proximidade que eu vejo que o rádio traz muito é a questão da linguagem. Você já trabalhou a linguagem? Pensa em trabalhar? Como que essa linguagem pode entrar no seu trabalho? A questão verbal eu passei, ainda não foi algo muito aprofundado ainda na minha tese, né? Mas acho que com certeza ela vai entrar, né? Porque não tem como a gente falar hoje assim da televisão. Hoje existem até estudos que mostram, né, que muita gente vai ver televisão hoje fazendo outras atividades, né? Então, se essa questão sonora, ela acaba pesando muito, né? E a gente percebe também que até mesmo nessas formas de olhar a proximidade, né, que eu trouxe aqui, né, um dos exemplos aí, a proximidade com a própria audiência, né, o telejornal com a audiência, né, muitas vezes a gente trabalha essa proximidade através dos recursos verbais, né, através da linguagem, né, e por isso até que eu falo dessa relação muito próxima com o rádio. Porque os telejornais, eles têm muito essa mania, eu sempre falo assim, que os telejornais parecem assim, que é um ônibus passando, né? E ali está convidando o telespectador para entrar naquele ônibus e ficar junto ali com os jornalistas naquela meia hora, né? Porque todo o discurso é assim, é convidando, né? O telejornal está começando agora, e você vem aqui com a gente, né? Aí alguns telejornais, isso na minha análise, até um telejornal de São Paulo, né? O SP, que agora eles nem colocam mais TV, porque eles já abrangem, né, para outras mídias, né? Eles colocam, por exemplo, ele já chegou a falar o cardápio, esse aqui é o nosso cardápio, vem aqui com a gente, ali logo na escalada, né? Então a questão verbal, ela sempre está presente como um recurso de proximidade, né? E muito ligada àquela questão mesmo, assim, aquela linguagem muito coloquial, próxima das pessoas, do jeito que as pessoas falam, coisas que, por exemplo, há 15 anos a gente não via muito no telejornalismo o emprego, por exemplo, de clichês que eu digo assim, de gírias, né? Hoje a gente já percebe um pouco de uso de gírias, né, no próprio discurso ali dos jornalistas, né, e eu vejo que um pouco essa quebra desse padrão é também, né, nesse objetivo, né, de se sentir de se posicionar de uma forma mais próxima também, né, ao telespectador. E você citou a questão das novas tecnologias, né? A gente percebe nos telejornais como uma cauda longa, né? Ele convida o telespectador para, no momento que aquele telejornal terminar, que ele entre em suas redes sociais ou sites, participe de pesquisas, etc. e tal. Você contempla isso na sua pesquisa também? Essa parte eu venho contemplando mais do emprego mesmo, das próprias tecnologias para o telejornal naquele momento em que o telejornal está acontecendo, né? Porque eu faço esse estudo mais voltado para o material audiovisual produzido, né, por essas emissoras, né? Apesar que hoje a gente percebe que o telejornal, ele tenta, né, cada vez mais fazer parte também, se continuar em outras mídias, né? A gente, igual você disse, o telejornal não acaba ali meio-dia e meia mais, né? Ele continua depois, tanto que ele faz, você vê outras informações, né, no nosso site, as pessoas acessam e tem essa informação, né? Mas eu acho que o que fica mais visível nessa situação, acho que nem tanto assim essa questão do telejornal continuar também, como, né, você bem pontuou isso, mas também como que hoje ele tem empregado cada vez mais as outras mídias para ele se construir nisso, né? Apesar que eu acho que a gente pode até problematizar um pouco nisso também, assim, porque a gente vê também até onde que esse emprego dessa mídia, né, que gera produtos mesmo, né, informação, que foto, né, gera informação que está acontecendo, né, contribuição do telespectador, até onde que isso também influencia a qualidade do telejornal local, sabe? Isso eu acho que é um ponto que alguns pesquisadores vêm muito contrapondo, né, quando a gente vai falar dessa proximidade através
através do uso de recursos tecnológicos, né, de outras mídias, né, principalmente as mídias emergentes, né, nem tanto emergentes mais hoje, né, mas principalmente por causa disso, assim, até onde, né, com o emprego dessas mídias, dessa contribuição maciça, né, porque a contribuição realmente, sim, igual a gente vê lá no RJ, no Rio de Janeiro, por exemplo, no primeiro mês que abriu o WhatsApp, liberaram o WhatsApp, tiveram mais de 1 milhão de contribuições, né, mas como que isso realmente representa uma participação efetiva? Como que aquele telejornal ele vai conseguir absorver 1 milhão de contribuições, isso quer dizer, num período de um mês? E de que forma isso realmente vai trazer um retorno ali, né, para o cidadão ali, se a gente pensar na comunicação como um serviço, né, público, né? Então, acho que isso também é algo da gente se pensar, sabe? Será que isso, né, talvez, tem alguns outros autores que são um pouco até mais críticos, né? Eles dizem que esses recursos acabam até precarizando um pouco do jornalismo, né? Porque o jornalista acaba, se antigamente ele mandava uma equipe lá para ir apurar aquele problema, né, para ver o buraco, se existe ali mesmo, agora ele mostra uma foto que um telespectador enviou ali, né, em 20 segundos ele mostra aquela foto e resolveu, parou por ali, né? Então, você vai estar economizando, mas vai estar ao mesmo tempo precarizando, né, esse serviço, né, prestado por aquele veículo de comunicação. Um grande desafio no jornalismo hoje é justamente a velocidade de circulação de informação na internet. As redações não conseguem acompanhar isso, né? E até tem uma frase que as pessoas usam nas redes sociais e popularmente, isso a Globo não mostra, né? E também a não proximidade com aquele público. Como que você vê isso? Essa é uma questão muito interessante, até assim. Até pouco tempo, né, eu estava trabalhando com uma oposição. Eu pensava assim, o que é o contrário de proximidade, né? E eu ia pensar justamente o distanciamento. O que não é próximo é distante, né? Mas hoje eu até estou vendo, assim, a gente tem um problema grave, eu acho, nisso, assim, nessa questão da proximidade, até pela forma como o jornalismo local e regional no Brasil se configura, esse jornalismo hegemônico, né? Que eu estou falando aqui mais desses afiliados da Rede Globo, que é meu objeto de pesquisa, né? Mas por quê? Qual que eu acho que é o grande problema aqui? Eu diria até que hoje, isso foi uma contribuição de um professor num congresso recente, ele falou, olha, Tarcísio, eu acho que não é o contrário de proximidade no Brasil, no caso, eu acho que não é distanciamento, eu acho que é uniformização, sabe? Porque, e aí eu fui pensar nisso, né? O Brasil hoje, se a gente for ver hoje, a principal, o veículo, as emissoras, né, locais, elas são organizadas no sistema de afiliadas, né? Acho que isso é característico do Brasil, a gente tem de norte a sul do país, né, afiliadas que respondem às suas redes, as suas cabeças de rede, né? Então, por exemplo, a TV Globo ela tem sua sede em Minas, tem no Rio, São Paulo, e ela tem afiliados em outros estados, né? E pelo interior também desses estados. E muitas vezes essas emissoras que são afiliadas, elas seguem as políticas editoriais e os padrões daquela Globo cabeça, né, da matriz. E com isso, as diversidades que deveria estar presente, por exemplo, no desenvolvimento de um formato, ou até mesmo na questão da linguagem, ou talvez ali em questões simbólicas que poderiam estar presentes ali nos diálogos entre os jornalistas, né, dos telejornais, isso acaba se perdendo. Por quê? Porque o jornal acaba sendo muito igual. Isso faz com que a gente, por exemplo, hoje veja, igual isso, eu estou fazendo hoje uma pesquisa, eu pego 4 telejornais daqui de Minas Gerais, né? Um no norte, outro no sul, no leste e oeste, que são telejornais, além de distantes geograficamente, são telejornais que estão em regiões muito fortes culturalmente, né? No sul de Minas, ali muito próximo com São Paulo já, né? Tem ali de Uberlândia, uma região mais desenvolvida, que historicamente tentou até se emancipar de Minas Gerais. No norte tem Montes Claros, perto do Jequitinhonha, mas a gente vendo esses telejornais que estão em lugares distintos, parece que a gente está vendo o mesmo telejornal, sabe? Até o tema das matérias é o mesmo, a locução é muito semelhante, os formatos são o mesmo, né? O Você no MGTV lá de Montes Claros é igual ao de Varginha, sabe? Então, isso leva, assim, eu vejo essa questão do distanciamento hoje, né, em relação à proximidade, eu vejo como uma uniformização, é a nossa forma de se distanciar da proximidade, porque apesar que a gente muitas vezes nem percebe que aquele telejornal que a gente vê todo dia ali na hora do almoço é meio distante da realidade nossa, né? Você também, na sua fala, citou exemplos de slogans, né, dessas emissoras. Isso tem muito a ver com a cultura e também com a formação da identidade, né? Você falou a respeito do mineiro, que eu guardei, e do gaúcho. Isso. Do gaúcho, a imagem viva do Rio Grande, né? E do Pernambuco, que é da RBS, e do NE-TV do Nordeste, né? Pernambuco, é Globo. E de que forma que você acha que essa identidade é trabalhada nesse discurso?
Olha, eu vejo, assim, eu acho que o slogan, né, não é meu foco de trabalho, eu acho que, assim, só os slogans eu acho que poderia render uma tese, assim, pensando, né, porque, assim, o slogan acho que é forte, mas eu acho que porque aqui no slogan, eu acho que vai além da questão, se a gente for pensar no jornalismo, sabe, eu acho que entra aí também numa questão publicitária, numa questão de firmação da marca ali, né, então eu acho que se a gente for ver que são frases que são repetidas durante a programação, não só nos telejornais, né, mas também no intervalo ali, né, naqueles vídeos institucionais, nas inserções institucionais dessas emissoras, né. Então eu vejo também que isso, assim, eu acho que é a tentativa de criar algo que seja simples, fácil, né, de falar, que fica na cabeça das pessoas e que eles se apropriam disso, né, desse posicionamento mais territorial, pelo menos esses exemplos que eu trouxe aqui, né, para tentar se mostrar próximo e pertencente daquela comunidade, daquela região, né? Não que isso se reflita de fato na programação. Por isso que eu falo, aqui eu até considero um pouco, não é muito minha área, mas eu acho que até um recurso um pouco mercadológico, publicitário, de marketing, né? Até eu acho que quem desenvolve isso é uma equipe de marketing, né? E apesar que o jornalismo, muitas vezes, dentro do telejornal, ele acaba utilizando disso. Mas eu acredito que não tenha sido firmado e formado, né, dentro das redações de jornalismo. Mas, com certeza, é um recurso também de proximidade, né, que fica na cabeça do telespectador. Eu me lembrei de um exemplo aqui, quando a antiga TV Panorama, se transformou em TV Integração, onde a cabeça de rede era Uberlândia, né, e mostrava muita informação de Uberaba, de Uberlândia. Teve até um programa especial. Isso causou uma revolta muito grande na Zona da Mata, porque as pessoas não se viam mais na televisão, no telejornal local. E depois isso até mudou, né, Felipe? Você chegou a saber desse exemplo? Participou de alguma forma dessa mudança no telejornalismo? Sim, eu achei legal essa pergunta sua, porque eu acho que a gente pode entrar, assim, eu morava em Viçosa, que era a área de cobertura da TV Panorama na época, né? E os viçosenses não gostavam muito da TV Panorama, mas no caso, assim, até o nosso problema foi outro, eu acho, um pouco. Porque a TV Panorama, ela nunca ia lá em Viçosa. Então, era o telejornal de Juiz de Fora. A gente ligava a televisão, o que a gente via ali? Juiz de Fora. Só Juiz de Fora. Então, a gente queria ver a nossa notícia ali também, né? Então, aí quando trocou na época a TV Integração, né, que é hoje, né? Eu lembro que até assim, as pessoas gostaram, porque eles não se sentiam pertencentes àquele telejornal. E eu achei legal isso, de você ter citado isso, porque nessa pesquisa, quando eu tentei mensurar essa questão da proximidade do telejornal com o território onde ele está inserido, né? Por quê? A maioria desses telejornais que eu estava trabalhando, né, que eu trabalho, esses 4 telejornais aqui de Minas Gerais, eles se declaram como sendo regionais, né? Por quê? Você vê a área de cobertura, por exemplo, o telejornal lá de Montes Claros, ele tem uma área de cobertura de mais de 100 municípios, né? E eu fiquei assim um pouco, quando eu fui propor, né, a questão com o território, né, eu queria saber, será que então que ele consegue colocar esses 100 municípios ali, né, na sua programação ali, né, diária? E nessa semana, né, que eu peguei para analisar, dos 4 telejornais aqui de Minas, só um telejornal que conseguiu ter um certo equilíbrio entre matérias da cidade sede, onde as emissoras elas estão, né, fixadas ali, onde está o estúdio, com outras regiões, sabe, com os outros municípios, né? A grande maioria das emissoras, né, são 3 emissoras, assim, mais de 70% das matérias é da sede, entendeu? Ou se não de municípios de sucursais, mas do município de ali onde está a sucursal, né? A única que teve assim, um saldo positivo, na nossa opinião, né, assim, da pesquisa, foi a EPTV do sul de Minas, de Varginha, né? E foi graças a algo que a gente estava falando agora há pouco também, que foi ao uso de vivos, né? O que a EPTV de Varginha está fazendo muito agora? Ela está fazendo vivos, utilizando conexão de internet mesmo, né? Para poder fazer cobertura em outras cidades, né? Então, assim, em uma edição ela consegue mostrar conteúdos de pelo menos 4 cidades. Né? E assim, sabendo que em outros telejornais isso muitas vezes passava uma edição inteira sem ter uma matéria sequer fora daquela região sede, né? E isso inclusive não só na questão de matérias específicas, mas também até da participação da audiência, né? A maioria dos telejornais hoje tem pelo menos durante a semana uma entrevista de estúdio, né? E a maioria das perguntas que chegam, né,
que chega, né, para o telespectador ali, são perguntas de moradores da cidade sede também, né? Isso também me deixou... Todo mundo hoje tem WhatsApp, né? Porque uma pessoa de uma cidade vizinha não pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, porque todo mundo que está ali, das 12 perguntas, 9 são de pessoas ali da cidade onde está o estúdio, né? Isso também foi algo que chamou atenção. A gente percebe também um movimento, já tem algum tempo, de retorno à comunidade, né? Como você acha que vai ser o futuro do telejornalismo? Olha, eu acho que isso é difícil, assim, falar de futuro. Hoje mesmo eu estava conversando com a pesquisadora aqui do Núcleo, né, a Lara, sobre... Ela perguntou, TV digital, será que ela vai influenciar na mídia local, né, regional? Eu falei, nossa, é tão difícil responder isso, né, porque... Assim, a gente não, eu pelo menos hoje, né, assim, como pesquisador, né, do jornalismo local, ainda estou pesquisando muito, falta muito ainda para minha tese, mas o que eu tenho acompanhado até agora, assim, eu não vejo grandes mudanças, né, até mesmo nessa questão do telejornalismo, na influência, pelo menos dessa mídia hegemônica, né, será que ela vai oferecer multiprogramação um dia, sabe? Isso ninguém sabe. Até agora não. Eu vejo, por exemplo, as propagandas, né, a Rede Globo, por causa desse corte, né, do sinal analógico, que agora no final desse ano, né, várias cidades vão perder o sinal analógico, ela está fazendo uma campanha para as pessoas trocarem o receptor, né? E nessa campanha, a única coisa que ela fala de melhoria ali é a qualidade de vídeo e áudio. Sabe, você não vê falando, por exemplo, da interação, que eram promessas, né? Então, assim, eu acho que falar assim, do futuro, eu não sei, assim, para os pesquisadores, assim, a gente gostaria que o telejornalismo local tivesse um retorno maior para a sociedade, tivesse uma participação maior para a sociedade, que os telejornais de fato fossem serviços, né, para a comunidade, para um serviço de comunicação principalmente, mas falar assim que a gente tem um cenário promissor, eu não sei ainda, sabe? Eu não vejo ainda nenhuma ação que nos permita falar isso, né? Mas que são hoje, pelo menos, eles têm uma importância muito grande, né? Assim, que é o principal contato, assim, é informação gratuita, né? Assim, ninguém paga para receber ali o seu telejornal local na hora do almoço, né? Os Praça 1, mas é um elo, né, para saber o que está acontecendo, os acontecimentos ali que são próximos das pessoas, mas eu ainda acho que ainda há uma uniformização muito grande desse conteúdo, né, informativo local do Brasil. Bom, eu agradeço muito essa participação aqui hoje com a gente. Nós conversamos com o doutorando José Tarcísio de Oliveira Filho. O que está acontecendo?